A paz do Senhor para o seu coração, que a sua vida seja edificada cada dia através da palavra de Deus. Não esqueça, compartilhe vídeos neste canal. Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras, tem quase 200 vídeos para a sua edificação. Compartilhe com seus amigos, grave no seu celular, enfim, se inscreva neste canal e será abençoado. Então, o que é uma pessoa espiritual? Como ser espiritual? A qualidade de ser espiritual. Amados, você que me ouve agora, já ouviu, você que já é cristão, a maioria desses vídeos assistidos por cristão, aqueles também que não são cristãos vão compreender, já ouviu falar essa expressão ser espiritual. Algumas pessoas acham que são espirituais. Algumas pessoas pensam que são espirituais e não são. Porque a conotação que se dá para a espiritualidade não são reais e não são verdadeiras. Temos que entender isso dentro de um contexto das Sagradas Escrituras e não pela intuição do homem ou humana. Algumas pessoas pensam que espirituais são aqueles que são pessoas talentosas, pessoas cheias de poder para expulsar demônio, pessoas que pregam muito bem a palavra, pessoas que no culto dá muito glória a Deus e aleluia, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que não falta aos cultos, uma pessoa que vive orando, uma pessoa que já leu a Bíblia inteira várias vezes. Esta é a definição que muitos dão para ser espiritual. Talvez alguma dessas qualidades seja de quem é espiritual, mas essa qualidade ou essas qualidades não definem a pessoa como espiritual. Capacidades para executar a obra de Deus, isso são ministérios, virtudes, como eu disse antes, dons, talentos, são desenvolvimento na vida ministerial e espiritual para a execução da obra de Deus aqui na terra. Existem pessoas que são extremamente talentosas, dá muito fruto no reino de Deus. Deus utiliza pelos seus talentos, pessoas com a desenvoltura excelente, pessoa que tem uma expressão vocal ou verbal, corporal, física, pessoa que tem uma mente muito linda, a forma de pensar, de raciocinar, mas nem sempre isso são qualidades espirituais. Talentos, muitas vezes, são naturais, que é usado no reino de Deus. Sim, é bom, traz crescimento, desenvolvimento para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas a espiritualidade é a obra gerada pelo Espírito de Deus em nós, que mostra que somos nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, que nos torna parecido com Cristo, a natureza de Cristo em nós, e não apenas o seu poder, não apenas qualidades salteadas, não, são as manifestações que chamamos de o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele fala a respeito dos dons espirituais, e no final do capítulo ele fala assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Por que mais excelente? Ele falou no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios a respeito do amar, o amor, a caridade. Isso é que nos torna parecido com Cristo. Não é o poder de Cristo, não é a capacidade de Cristo em nós que nos torna parecido com Ele, mas amar como Ele, ter a expressão de misericórdia e de ajudar, de contribuir para o bem das pessoas, envolvendo o nosso sentimento, o que nós sentimos por ela. Então, falando sobre espiritualidade, nós podemos entender o seguinte: o fruto do Espírito, que é o desenvolvimento do caráter de Deus em nós. Por que
Porque existem pessoas que oram e não têm o fruto do Espírito. Existem pessoas que são talentosas e não têm o fruto do Espírito. Existem pessoas que até fazem o bem, mas não é por resultado do fruto do Espírito. Existem pessoas que lêem a Bíblia diariamente, mas não têm o fruto do Espírito. E não tendo o fruto do Espírito, que é o caráter de Deus em nós, como poderá essa pessoa ser considerada espiritual? A primeira característica é um fruto do Espírito com 9 características. Gálatas, capítulo 5, a partir do 19, a partir do 23. Deixa eu ver aqui. Gálatas, capítulo 5, do 19 a 23, fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. A partir do 22, fala, mas o fruto do Espírito é, primeiro, caridade. Vou ler aqui para você. Caridade é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Uma das características da espiritualidade bíblica. Gozo é a sensação de alegria baseada no amor, na graça e nas bênçãos e promessas e na presença de Deus. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Paz, terceira característica do fruto do Espírito, é quietude de coração, mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Quarta característica do fruto do Espírito que denota que somos espirituais: longanimidade. O cristão espiritual precisa ser longânimo, isso é, perseverança, paciência, ser tardio para irar ou para o desespero. Quinta característica, benignidade. Não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Esta pessoa tem a característica do fruto do Espírito. E a sexta característica é bondade. Zelo pela verdade, pela retidão, repulsa do mal. Pode ser expressa em atos de bondade, ou na repreensão e na correção do mal. Sétima, fé, que quer dizer fidelidade. Lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessas, compromisso, fidelidade e honestidade. Oitava característica do fruto do Espírito que demonstra que somos espirituais: mansidão. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moderação, associada a força e coragem, descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. Também humildade, submeter-se. Temperança, que é a nona característica do fruto do Espírito. O controle ou domínio sobre nossos próprios desejos. A Bíblia diz que aquele que quer ser espiritual deve refrear a sua língua, domínio próprio. Então precisamos entender que o fruto do Espírito não é dons espirituais. É o caráter de Deus que é gerado em nós dia por dia. Essa manifestação que é gerada de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo não é obra dos homens. Quando nós queremos ter essas qualidades aqui, não sendo pelo Espírito, não passa de religiosidade. E muitas vezes a máscara nossa cai e todo mundo percebe que a nossa espiritualidade ela é forjada. Vivemos em uma geração em que muitos se dizem espirituais por causa de algumas virtudes, de algumas qualidades, de alguns talentos que a pessoa tem, mas a manifestação do fruto do Espírito às vezes não existe no coração daquela pessoa. Logo, não é espiritualidade. Então a espiritualidade não confundir com dom. Dons são capacitação para o serviço. Fruto é nos parecer com Cristo, pensar como Cristo, agir e reagir como Cristo, é amar como Cristo, andar como Cristo andou. Enfim, espero ter contribuído com o seu entendimento a respeito. O que é ser espiritual? É ser parecido com Cristo, amar como Cristo, ter poder
que Cristo teve, ou como Cristo teve, isso é capacidade para obra, que geralmente não está associada àquilo que nós somos ou para nós mesmos. Os dons espirituais geralmente são dados para nós sermos capazes, executando a obra de Deus, envolvendo outras pessoas, para beneficiar as outras pessoas. O caráter é a manifestação de Deus formada, a ação de Deus, a natureza de Deus gerada em nós, e as pessoas são alcançadas pelos efeitos dessa manifestação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Vamos buscar o fruto do Espírito, que é a natureza de Deus manifesta no homem pecador.